Bom dia, bom dia. Mais um papo de fé para abençoar a sua vida, a sua história, para você começar o dia aí transbordando da presença de Deus. Eu, como sempre, bem acompanhada. Ultimamente eu tô assim, tô toda boba, porque tem esse pastorzão, meu amor, meu maridão aqui do lado. Como eu orei por isso, hein, gente? Como eu orei por isso. E o nosso Deus fez tudo no tempo certo, da maneira certa. E hoje Ele está aqui para transbordar sobre as nossas vidas. Prepara o coração, porque a live de hoje vai ser poderosa. Bispo Sérgio Brandão, da Palavra Viva, nos Estados Unidos, vai derramar algo do céu poderoso sobre nós. Gente, nos Estados Unidos agora, 5 e pouca da manhã, pensa. E esse homem já na madrugada aí vai derramar sobre as nossas vidas. Então convide alguém para estar aqui conosco. Convide alguém, chame seus amigos, seus familiares. Ai, Babi, mas é cedo. Desse jeito. A gente precisa aprender a primiciar o nosso tempo para o Senhor. A gente precisa aprender a dedicar aquilo de melhor, a melhor parte, para o Senhor começar o nosso dia assim, né, amor? É tão diferente, cheio, né? Da presença de Deus. Quando a gente procura Ele de todo o nosso coração, de todo o entendimento, Ele está de braços abertos, né? Nos receber. E é isso que a gente vem buscar no dia de hoje, né? Dá um oizinho aqui para o Eduardo, tá aí. Debe, minha linda. Debe. Gente, é isso. Só bênção. Começar o nosso dia na presença de Deus não tem preço. É diferente. Você sai de casa fortalecido com as armas, com as ferramentas que você precisa para enfrentar os desafios, para derrotar os gigantes, os leões e ter um dia realmente abençoado, cheio de testemunho, de vitória, de bênção, com equilíbrio emocional, com paz, com alegria. Faça a sua parte, se posicione e tudo dará certo, tudo dará certo. Mari, bom dia. Ana, bom dia. Andréia, bom dia. Pastor Marcelo aí, sempre com a gente. Bispo Sérgio já está na área. Já a gente vai chamar vocês, meus amigos. Bom dia, bom dia. E eu queria rapidinho ler um versículo com vocês. Hoje a gente vai fazer um devocional bem curtinho, mas eu queria ler com vocês o que está lá em Tiago 5. São 3 versículos, versículo 15, 17 e 18. Lá diz assim: a oração feita com fé, vou repetir, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 18. Diz assim: orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Recebe essa chave aí sobre a tua vida. Deus não ouve oração de pessoas perfeitas. Deus ouve oração de pessoas de fé, de pessoas dispostas a orar fervorosamente, sem nada duvidando no seu coração, crendo de todo o coração. Você não precisa ser perfeito para esperar uma resposta de Deus. Você não precisa buscar uma perfeição humana aos seus olhos. Não. Elias era humano como eu e você. Era um homem que tinha seus defeitos, suas limitações, mas ele orou fervorosamente, ele creu. Você tem crido? Aleluia. Você tem crido? Amém. Você precisa crer. Tem gente indo orar de qualquer maneira, tem gente orando sem convicção no seu coração, e é por isso que não está recebendo, e é por isso que não está tendo resposta, não está conseguindo avançar nesses pedidos de oração. Mas se você fizer como Elias, apesar da sua humanidade, se você orar fervorosamente, crendo de todo o teu coração, o Senhor vai mover os céus e a terra a teu favor. O Senhor vai inclinar os ouvidos dele, a sua oração, a sua voz. E sabe o que é isso, gente? Isso não é mérito nosso. Isso é graça. Isso é graça de Deus, é favor imerecido, é receber algo de Deus que eu e você não merecemos. Mas o amor dele nos alcançou. A graça dele nos alcançou. E é por isso que ele ouve a nossa oração. E é por isso que para ele não há impossíveis, apesar de nós mesmos. É por isso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não falha. Lailinha, recebe aí, minha amiga, o nosso Deus não falha. Amém. Não falha. Ore,
Ai, Babi, mas eu tô com vergonha de Deus. A gente ouviu muito isso. Ai, eu não me sinto digno. Ei, renuncia à tua humanidade. Enche teu coração de fé. Ande acima da tua humanidade por fé. Consagre ao Senhor todos os seus sonhos, os seus projetos. Ore fervorosamente. E você vai ter resposta do céu. E a sua vida vai começar a mudar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vou pedir para o Igor fazer uma oração. Em seguida a gente já vai chamar o nosso bispão querido aí para quebrar tudo para Jesus. Amém. Para entregar tudo que o céu já ministrou ao coração dele. Amém. E você vai sair dessa live diferente da maneira que você entrou. No nome de Jesus, o seu coração vai ser tomado de fé. No nome de Jesus. Amém. Em Jeremias 29:13 diz que quando vocês me procurarão, vocês me acharão. Aleluia. Quando me procurarem de todo o coração. Eu estava lendo esse versículo e a Babi estava aqui do outro lado lendo. Sem nada combinado, viu? Ai, ai, como Deus é maravilhoso, né? É um Deus de movimento, é um Deus que precisa você dar os seus primeiros passos para achar Ele. Aleluia. Muitas vezes a gente fica esperando e em oração, mas a gente não dá os primeiros passos. A gente precisa dar o primeiro passo, mostrar para Ele de uma certa forma que a gente tem fé nele, que a gente acredita naquilo que Ele pode fazer. Por isso a gente ora nessa manhã nesse sentido. Amém? Aleluia. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos por essa manhã. Nós queremos te dizer, Pai, que nós somos gratos pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, Deus. Oh, Jesus, que o Senhor possa vir ao nosso encontro nessa manhã com o Teu Espírito Santo, usar as nossas vidas, usar a vida do bispão Sérgio, que está aqui hoje, Pai, conosco, que ele possa ser um canal de bênção para a vida de pessoas que estão aí esperando, precisando, Deus, da Tua palavra. Há um vazio, Deus, nas pessoas do tamanho de Deus e precisa ser preenchido por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Glória a Deus. Vamos chamar o nosso bispão para participar com a gente. Que honra, gente. Bom dia. Mudamos sua rotina hoje, meu bispo. Meu Deus do céu. Não tem problema. A gente estava ontem assim, nossa, chegando, né? Já estamos mudando o horário de todo mundo. A gente nem se antenou na questão do fuso, né? Uso. Mas a Babi falou assim, ó, eu acho que tu não deixou bem claro esse negócio do horário, hein? Aí eu falei em 7h45, mas eu acho que ele não entendeu. Você falou que era da manhã? É porque, na verdade, né, o que acontece? A gente é normal estar habituado com 7h45 e 19h45, né, no Brasil. E aqui a gente só usa 7h45, AM ou PM. Na minha mente era 7h45 da noite. Graças a Deus que sempre tem um anjo, né? Foi o bispo João que mandou uma mensagem para mim. Eu acho que tu está equivocado, porque eu tinha não, eu tinha postado e botei 7h45 da noite. Meu Deus, bispo. Ai, obrigada, bispo, pelo mas não foi erro do teu marido, não, né? Foi uma questão minha também. Alegria estar com vocês. Comunicação minha também. Ô, bispo, mas obrigada de todo o coração. Meu Deus, a gente está muito honrado, muito feliz. Que privilégio, que honra te ter aqui com a gente no Papo de Fé. Entrega tudo, a casa é tua, deixa Deus te usar poderosamente. A gente gosta de mostrar, porque a gente espera os nossos convidados assim, olha, com um pequeno caderno, um bloquinho, só que não. Papel e caneta na mão, sempre para anotar. Para receber tudo, não perder nenhuma gotinha. E estamos assim maravilhados, né, com a palavra viva, né? O pastor Marcelo, o pastor Duda, Bispo Roberto, aqui. Nosso bispo Tori. Palavras maravilhosas. Nossa, vocês vão ter que remar agora, Babi, vão ter que correr atrás dessa galera aí, para a gente poder chegar pertinho. O pastor Marcelo tá ali, ó, ô profeta, tá aqui vibrando com a gente. Vocês só pegaram gente muito boa, né? Então aqui eu tenho que me preparar bem aqui. E outra coisa, né? Eu pude acompanhar algumas lives de vocês e eu sei quem vocês são
em Deus também, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, certo? Só de falar com vocês aqui eu sinto muito forte a presença de Deus. E eu quero agradecer essa oportunidade de coração mesmo, porque é tão bom quando a gente é impulsionado a falar sobre fé, né? Num mundo tão cercado de intranquilidade que gera um sentimento de incredulidade, né? Então, eu louvo a Deus, fiquei muito feliz de ver vocês sendo consagrados, estava aqui assistindo, certo? O Bispo Flori não é porque ele é o nosso líder, mas ele é fora da curva. Ele enxergou em mim, eu era um gago, gaguejava muito, tímido, totalmente envergonhado, e Deus fez ele enxergar em mim um homem que seria muito usado por Deus. Então, eu louvo a Deus e eu sei que a caminhada de vocês será muito grande, né? Eu sei que o Igor aí é um cara muito especial em Deus e sei que você, Babi, também é uma pessoa muito especial. Eu estava ouvindo, assistindo, né, vocês aqui e dentro da tua palavra introdutória aí, e tem algo que já tocou meu coração, né? Que quando tu usasse o texto de Tiago a respeito de Elias, né? E o livro de Tiago em si, ele dá algumas chaves para a gente, né? A primeira coisa que ele diz é o seguinte: vocês devem ter grande alegria, muita alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações. Que dicotomia, né? Que dicotomia. Como é que eu vou ficar muito alegre pelo fato de eu estar passando por diversas provações? Aí ele vai continuar dizendo, né? Que, na verdade, a aprovação vai fazer com que você desenvolva a tua fé, né? Então ele vai dizer, tem de grande gozo o fato de passar por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé vai desenvolver em vós a perseverança. A perseverança vai acabar a sua obra, para que vocês sejam maduros, completos, sem falta de coisa alguma, né? Então, ele está dizendo o seguinte, né? Que as provações têm um objetivo para quem vive essa graça de Deus e esse favor. Isso aqui nada mais é para que a nossa fé venha a ser estartada, para que a perseverança venha a ser também estabelecida, né? E o que é perseverança? É você continuar acreditando para que você seja maduro, completo, sem falta de coisa alguma, né? Então, a aprovação vem para que tu venha receber uma unção de completude, um amadurecimento. Eu sempre falo o seguinte: quando Davi se deparou com aquele Golias, para ele não era uma questão de dificuldade. Ele não via como dificuldade. Por quê? Até porque Saul vai dizer para ele, né? Tu és um menino, e ele é um homem adestrado em guerra. E Davi vai dizer o seguinte: ó, o teu servo, quando cuidava das ovelhas do seu pai, do meu pai, as ovelhas não eram dele, eram do pai, ele cuidava daquilo que não era dele. Então é muito importante entender isso. Quando você cuida daquilo que não é teu, Deus sempre te coloca em patamares diferentes, certo? E o teu servo que cuidava das ovelhas do meu pai, quando o urso vinha, eu defendia as ovelhas do urso e também do leão. Então, primeiro ele trabalha com uma ideia de identidade, né? Eu me levantava contra o urso e o leão. E o urso tem uma característica, né? A gente, não sei, acredito que vocês viram aquele filme do DiCaprio, que conta a história daquele americano que fazia transporte de, de pele de. Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. De bisu, né? E aí ele foi atacado por um urso, né? E o urso, a primeira coisa que ele faz é ele te pisar muito, né? Pisar. Então, o Deus que. Aí ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, eu me posicionei, mas depois ele diz, o Deus que me livrou das garras do urso e da boca do leão, vai me livrar desse gigante.
Então ele tinha experiências de fé. Então é muito importante você entender por essa ótica, né? Por essa ótica, que as situações da vida, muitas vezes a pessoa diz assim, mas por que eu estou passando por isso? Mas isso tem um objetivo, é de você desenvolver a fé. E tu, muito inspirada por Deus, Babi, tu usasse o texto de Tiago falando sobre Elias, certo? A Bíblia diz que Elias era humano, era sujeito, no original, sujeito às mesmas paixões que a gente, Igor. As mesmas paixões. E ele orou a Deus e parou de chover. E ele orou a Deus e voltou a chover, certo? Ó, o meu iPhone deu um. E parou de chover. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, ó, que a tua crise emocional, ó, ele é sujeito às mesmas paixões. A tua crise emocional, os teus medos, as tuas interrogações não vão te limitar de você orar a Deus e as coisas acontecerem. O texto está dizendo exatamente isso, que Elias era um homem com crises emocionais. E se a gente olhar a história da Bíblia, a gente vai ver isso literalmente, gente. Elias está enfrentando os profetas de Baal, certo? Os profetas de Baal. Ele desafia os profetas de Baal. Ele ironiza com os profetas de Baal, dizendo, teu Deus deve estar aí descansando. Ele mata os profetas de Baal. Acontece tudo aquilo, a chuva vem, ele manda Acabe aparelhar os cavalos, certo? Ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele só vai vir um temporal, mas de repente ele ouve uma voz. Olha como isso é importante para esses dias, certo? Como é importante. Porque ele ouviu uma voz de um mensageiro de Jezabel. Ó, Jezabel sabia que se mandasse um guerreiro para matar Elias, Elias ia levantar a mão e o cara ia cair morto, certo? Mas ela manda um recado, amanhã a essas horas. Ela trabalha com a linha da preocupação. Ela trabalha com a linha da preocupação. Ela diz, amanhã a essas horas, tu vai estar morto. Então, o diabo sempre é muito astuto. Ele vai trabalhar sempre com a linha da preocupação. Ele quer que tu preocupe a tua mente. E isso é o inverso da fé. A fé é a certeza daquilo que vai acontecer, da promessa de Deus na minha vida. A preocupação é a certeza que tudo vai dar errado. É que as coisas não vão acontecer. E eu gostei muito naquela pregação do Bispo Flori, na ceia, ele falou o seguinte, ele contando a respeito do favor de Deus, né? Do favor de Deus na vida dele desde 2017, né? Ele vendo o favor de Deus. Aí ele assim, mas aonde eu não vi o favor de Deus, o que eu faço? Eu creio na promessa. Eu creio na promessa. Então perceba, Jezabel, ela vai trabalhar com a linha da preocupação. Tanto é que Elias, ele vai para o caminho do deserto, gente. Ele deixa o seu moço na entrada do deserto, correto? Ele viaja como caminho de um dia, ele chega debaixo de um lugar onde tem uma pequena árvore, e o texto diz assim, ó, basta, eu não sou melhor do que meus pais. E a Bíblia diz que Elias pede a morte. Olha que loucura isso, gente. O homem que ontem está derrubando os altares de Baal, o homem que ontem está ironizando contra os altares de Baal por causa de uma preocupação, agora ele está pedindo a morte. Olha o desespero
desespero na alma desse homem, certo? E sabe o que Elias faz? Elias, até aquele momento, aí eu enxergo graça, né? Porque Elias, até naquele momento, olha que coisa profunda isso. Porque uma voz desesperou ele, certo? Uma voz desesperou ele. Então, até aquele momento, tudo aquilo que Elias pedia acontecia. E agora ele pede a morte. Ele pede a morte. Então, Babi e Igor, ele se deita porque ele acha que ele vai morrer. Porque tudo que ele pede até agora acontece, certo? Então ele deita esperando a morte. Ele dorme tendo a certeza que ele vai morrer. Aí diz a Bíblia que um anjo o toca e o levanta. Isso é lindo em Deus. Todas as vezes que Deus nos toca, ele toca para nos levantar. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É o seguinte, é que quando ele se levanta, ele vê que na sua cabeceira, o que é isso? Cabeceira. Aqui, ó, bem aqui, ó. Ele está deitado, do lado do ouvido dele tem um pão quente sobre brasas. Então, até há pouco tempo atrás, ele está sendo direcionado por uma mensagem de desespero negativa que Jezabel lançou. Ele foge para o deserto para não morrer, agora ele pede a morte. E quando o anjo toca, do lado dele tem um pão quente. E o que é pão? É palavra. Pão quente é pão novo, gente. Deus está dizendo assim, ó, eu tenho coisas novas para ti, Elias. Eu tenho esperança para ti, Elias. Eu tenho tudo aquilo que é de bom para ti. E a Bíblia diz que além do pão quente, havia água. E essa água ali no original, ela era literalmente água fresca, água também geladinha, certo? E o anjo vai dizer assim, ó, levanta e come-te isso. Ele come do pão quente, bebe da água, só que Elias é parecido com a gente, certo? Sabe o que Elias faz? Ele deita novamente, porque ele quer morrer. Tô cheio de Deus. Pô, recebi uma live aqui. Pô, semana passada eu fui tocado muito por Deus aqui na live da Babi. Que mover de Deus, que unção de Deus. Que coisa linda. Chegou quarta-feira, aquele sentimento de derrota. Mas sabe o que é lindo? É o Deus que não desiste de você, certo? Então, a palavra, ele sempre vai deixar ela disponível para você. Ó, entenda isso. Deus sempre vai trabalhar, e eu louvo a Deus pela tua vida, por Deus ter te inspirado para que você colocasse esse tema, papo de fé, certo? Por quê? Porque Deus sempre vai trabalhar intensamente, certo? Com a palavra, para que a gente possa ser movido por fé. Tem um texto que eu gosto muito também, não fugindo desse, mas quando Jesus ele está no fim da cura da mulher do fluxo de sangue, certo? Ele está nos finalmente, e aquilo a gente entende que é um processo também para Jairo. O nome Jairo significa iluminado por Deus. Jairo significa iluminado por Deus. Ele é um chefe da sinagoga, mas a iluminação está deixando de existir na casa dele. A sua filha está moribunda, quase morrendo. Quase morrendo. E aí ele vai até Jesus. Jesus é a esperança. No meio do processo, eu posso entender que aquela mente condicionada pelo desespero começa a ser alimentada por esperança, porque Jesus está vindo na minha casa e ele enxerga também a experiência da mulher do fluxo de sangue. Ele está visualizando isso.
E diz a Bíblia que Jesus, se você pegar o texto lá, diz a Bíblia que Jesus está terminando de falar com a mulher do fluxo de sangue, dizendo: filha, vá em paz. Ele tá terminando de falar. De repente, chega algumas pessoas da casa de Jairo. E essas pessoas vão dizer o seguinte: por que tu incomoda Jesus? A tua filha, ela já morreu. Aí diz a Bíblia que Jesus está conversando, terminando de conversar com a mulher do fluxo de sangue, e ele ouve isso. Ele fala e ouve. Ele está falando conosco aqui, ó, ele está nos ouvindo. Ele fala e ele ouve. Ele ouve aquela informação. E ele diz assim, ó: Jairo, em outras palavras, iluminado por Deus, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Então, todas as vezes, Igor, todas as vezes, Babi, que o inimigo vier com uma palavra negativa, o céu no mesmo instante vai dizer para mim e para você: não tenha medo, creia somente. Ele está dizendo, ó, o que tem que estar direcionando a tua vida é somente crer, é somente acreditar, é somente viver aquilo que eu tenho para a tua vida, aquilo que eu tenho para você. Eu não sei se eu estou falando demais aqui, tá, gente? Então, a palavra vai sempre estar muito disponível nesse sentido. Então, perceba, Elias, ele acaba deitando novamente. Deitando novamente. E ele está esperando a morte. Novamente esperando a morte. E aí, novamente, o anjo toca. Esse é o amor de Deus. É um Deus de graça que insiste. É a insistência divina em nos abençoar. Ele toca e, novamente, o que tem, Igor? Tem um pão quente na cabeceira, certo? E tem mais água. Aí, só que o anjo agora, e aí é uma teofania, né? É o anjo do Senhor, dá a entender que é Cristo, certo? Ele vai dizer assim, ó: se levanta, novamente, ó, ele é aquele que nos levanta, come, e segue a tua jornada. Ele está dizendo assim, ó: tu não vais deitar novamente, porque tu não vais morrer. Ele vai dizer assim, ó: porque a tua caminhada ainda é muito longa. Então, o homem que está se sentindo incapacitado, que acha que vai morrer, que pede a morte, o céu olha para ele e diz assim, ó: eu estou aqui te alimentando para te dizer que tu tens uma caminhada longa. Uma caminhada longa. E diz a Bíblia que com aquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites. E aí eu me utilizo também daquilo que o Igor falou, Jeremias 29, certo? Porque é importante entender isso. Jeremias 29, gente, Jeremias 29 é uma live que o céu fez para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Jeremias 29 é uma carta, era um meio de comunicação que poderia ser utilizado. Jeremias está em Israel, certo? Está em Israel, e ele envia uma carta inspirada por Deus. É carta aos cativos da Babilônia, certo? E é muito importante entender como eles estavam. E o Salmo 137, novamente, ó, vai dizer que junto aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos. Então, eles estavam assentados não como nós estamos aqui, certo? Eles estavam assentados num sentimento de derrota, de impotência, de descrédito. Nós assentávamos e choravam de tristeza. Por quê? Porque se lembravam de Sião,
lembravam da Jerusalém que tinha sido destruída. Então, o que o inimigo sempre faz muito hoje é a gente lembrar de coisas passadas, certo? Lembrar de coisas aparentemente boas ou aparentemente negativas, certo? Ele sempre trabalha nesse sentido. Para quê? Para que você não viva o presente e para que você não alcance o futuro. Ai, a minha vidinha, como era bom quando eu era criança, quando eu morava lá no interior, quando eu brincava com os meus amigos. Gente, era legal, mas quando eu era criança, eu sabia que aquilo não era bom. Eu queria ter o que eu tenho hoje. Olha como é a situação, certo? E aí eles estão lembrando de Sião. E diz o texto que junto aos rios da Babilônia, eles penduravam as suas harpas. O que é a harpa? Eles eram ótimos tocadores de harpa. Harpa, na verdade, eram os dons que eles tinham. Quantas pessoas elas têm pendurado os seus dons? Quantas pessoas elas têm pendurado os seus talentos? Quantas pessoas elas têm desistido? Porque vai dizer assim, porque eles nos pediam canções, mas como é que nós vamos cantar numa terra estranha? Então tem muitas vezes que nós estamos em ambientes que Deus preparou até, porque depois eu vou entrar no Jeremias 29, que tu, inspirado por Deus, falasse aí, mas era um ambiente que Deus queria que eles vivessem intensamente, só que era estranho. Eu nunca me esqueço o dia que o bispo, orientado por Deus, nos trouxe para cá, certo? E eu sempre gostei muito de fazer missão, eu sempre ia muito para a Itália, né? Deus me usou muito lá. E aí eu fui conversar com um amigo meu, e ele assim, ó, toma cuidado, tá? Estados Unidos é uma terra estranha, por aquilo entrou no meu coração. E olha, gente, o que acontece? Eu abro literalmente o Salmo 137 e falando daquilo que é estranho, entendeu? Como é que eu vou cantar numa terra estranha? Gente, Deus é lindo. Esse pastor é o pastor Sami Mustafa. Esse homem foi usado por Deus muito para a palavra viva aqui na América. Eu não conhecia ele muito bem. Eu estou há 2 dias para vir para a América. Ele me chama em vídeo pelo FaceTime e ele olha para mim. E ele não é um profeta, tá? Eu nunca fui profeta. Ele olha para mim e diz assim, ó, ei, Deus mandou te dizer, um carioca, né? Deus mandou te dizer que tu não tá vindo para uma terra estranha. Então entenda, Deus, ele vai se apresentar para a gente. Então, a ideia de Jeremias 29, que tu lesse, está em cima disso. Eles estavam desesperados, eles achavam que não podiam buscar Deus na Babilônia, eles achavam, é aí que cria as sinagogas. Então, Jeremias 29 é a carta dizendo assim, ó, porque eu é que sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Tudo aquilo que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não é de mal. Eles estão num cativeiro, eles estão vivendo num lugar pensando assim, ó, é maldade que está vindo, sim, nós erramos. E eles acham, Deus tem muito mal para a gente, e Deus diz, não, é graça de Deus, é poder de Deus, é manifestação divina, porque eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor,
planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Lembra? No Salmo 137, eles estavam lembrando de Sião. Agora Deus está dizendo assim, ó, eu tenho esperança para vocês, eu tenho futuro, e o Deus que eu e você conhece é um Deus de esperança, ele é um Deus de futuro. Ele é um Deus que faz você enxergar diferente. E aí, ele já manda tomar uma atitude. Eles estão sentados. E ele vai dizer: ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Olha aí novamente aí, ó. Esse é o 15. E eu vos ouvirei. Entendeu? Invocareis o meu nome, e vocês vão me achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o Deus que eu e você servimos é um Deus que sempre tem esperança. Amém? Sempre tem esperança. Eu estou me utilizando dos textos que vocês falaram, que tocaram no meu coração, porque são textos que estão no meu coração. E aí a Gabi falou o seguinte, ó, ela terminou dizendo assim, ó, como é importante você esperar em Deus, certo? E o Salmo 40, ele vai dizer assim, ó, esperei com paciência no Senhor. E no hebraico, essa paciência não existe, né? É esperei, esperei, esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim. Então você falou sobre isso, sobre o Deus que se inclina. Então, compreenda uma coisa. Vamos pensar. Deus é onipresente, ele não precisa se inclinar. Mas o salmista está dizendo assim, ó, gente, ele se inclina para você. Ele se inclina. E é interessante porque Davi, ele está vivendo algo tão intenso negativamente, certo? Quando diz ali que me tirou de um poço de destruição, a palavra ali no hebraico, poço de destruição e perdição, é barulho, é alvoroço. Sabe o que é isso? É aquela sensação de muitas vozes no ouvido, na mente, é o desespero na alma. Eu não sei te dizer, certo? Se essa situação que Davi está vivendo é uma situação fruto do pecado que ele teve, certo? Do adultério. Mas eu sei que o Salmo não tem uma questão sequencial, mas o Salmo 38, ele vai falar sobre isso. Que a carne dele está sem saúde, que os ossos dele estão destruídos, que a alma dele está abalada, que ele está em totalmente desespero. Eu não sei se era literalmente isso, certo? Mas o que o texto diz é o seguinte, ó, ele estava também no lamaçal, no literal lamaçal, então ele não conseguia se movimentar. Ele não conseguia se movimentar. Mas diz a Bíblia que ele clamou a Deus. E eu digo para você uma coisa, ó, clame a Deus, clame, busque ao Senhor, busque a presença de Deus. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes. E, gente, não é coisas pequenas, coisas grandes e ocultas. E tem coisas que estão ocultas, que estão atrás da cortina, que é bênção para você, e que você ainda não enxergou, porque você não clamou. E sabe o que eu acho interessante, Igor? É o seguinte, é que o inimigo ele faz de tudo para que a gente não clame. Ele faz de tudo para que a gente não clame. Ele faz de tudo para que a gente não busque. Ele quer primeiro que a gente busque da nossa maneira, do nosso jeito. Mas entenda uma coisa, compreenda uma coisa em Deus. Jesus, ele falou,
se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E aí ele vai dizer assim, ó, pedi e dá-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. E é importante que ele está falando isso dentro de uma continuidade, que ele está ensinando a oração do Pai Nosso. Ele está falando da parábola do amigo inoportuno, aonde a porta está fechada, certo? E outra coisa, aquela porta 2, 3 horas antes estava aberta. Então fala de pessoas que aparentemente perderam a oportunidade. A oportunidade passou, eles perderam. Quantas pessoas hoje, elas dizem assim, ó, elas dizem assim, ó, ah, eu tinha tantos planos na minha vida, sonhava tantas coisas, mas o tempo passou, eu perdi a oportunidade. Eu perdi a oportunidade. Passou. Aquela porta daquela casa daquele amigo, se o amigo fosse até as 8 da noite, ela estaria aberta. Ele não teria o problema, certo? Mas agora a porta está fechada. Mas o texto vai dizer assim, ó, se ele não te der, se ele não abrir a porta, porque é seu amigo, ele vai abrir a porta pela importunação. E aí, olha outra chave. E ele vai te dar tudo o que você quiser. Não é somente pão. No início é só pão. Mas ele vai te dar tudo o que você quiser. Então, por isso que ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Ó, e eu estou falando aqui, ó, Luciene, ó, portas se fecharam na tua vida. 2 anos atrás, uma porta se fechou, mas entenda o seguinte, ó, continua batendo, essa porta vai se abrir. Ele é Deus que abre portas. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ele abre portas. Ah, mas se fechou porque eu errei. Para o povo de Israel no cativeiro babilônico, eles estavam entendendo assim, ó, se fechou a porta, não tem como mais buscar Deus, nós estamos distante de Jerusalém. Nós estamos longe desse lugar de esperança. Aí Deus diz assim, ó, vocês não precisam estar em Jerusalém. É só uma coisa. Gente, o Igor inspirado, isso aqui é na época da lei. O Senhor diz assim, ó, me busquem de todo o coração e vocês vão me encontrar. Ele está dizendo para quem está lá na Babilônia, longe de Jerusalém, no cenário. Pense no cenário religioso. Eles entendiam assim, ó, não tem como. Aí ele diz assim, ó, me invoquem, invoque a minha presença. O que é invocar? Invocar é chamar para perto. Ele está dizendo assim, ó, vocês podem me invocar que eu vou vir aqui, ó, para junto de vocês. Só que hoje você não precisa mais invocar. Ele já está perto. Ele já está junto de você. Ele é teu Deus. Ele é teu Senhor. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que te protege. Aí ele continua dizendo assim, ó, busque e você vai achar. Opa, achar é algo que se perdeu, então. Então tem coisas que eu perdi na vida, mas através da oração eu vou buscar e eu vou encontrar isso novamente. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele sempre vai trabalhar para que eu e você possamos entender que é muito fácil invocá-lo, que Ele tem um plano de paz para nós e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Então eu volto lá no início, na ministração da Babi, da pastora Babi agora, né? E, e o pastor Igor. Se Elias, Tiago vai dizer, Elias era sujeito às mesmas emoções, às mesmas paixões. E ele orou a Deus e parou de chover.
ele orou novamente e a chuva veio. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, ó, a tua limitação, a minha limitação, não será nunca um impeditivo para você viver coisas grandes e sobrenaturais em Deus. Ah, mas eu estou passando por muitas dificuldades. É nesse momento que você precisa se utilizar da fé. A fé é utilizada quando tudo não está bom. E aí, Hebreus 11, né, nós conhecemos, tem ali os heróis da fé, certo? Os heróis da fé. E a gente sabe que é sequencial, não tinha capítulo, mas o capítulo 12 é uma conclusão de Hebreus 11. Ele vai dizer assim, ó, visto que vocês estão rodeados. É a ideia aquela ideia realmente de um estádio romano, né? Vocês estão rodeados dessa nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé. Vocês devem deixar todo o embaraço. Então ele está dizendo, ó, tem embaraço. A vida tem embaraço. Mas você pode deixar esses embaraços, certo? Deixar esses embaraços. E o pecado que tão de perto te rodeia. E correr com perseverança a carreira que lhe está proposta. Uma carreira, um caminho, uma trilha que está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é o autor? É o que cria. O que é o consumador? O consumador é o que dá o acabamento. Ele criou e deu o acabamento da nossa fé. Então essa fé não é uma fé falsificada. É uma fé original. É uma fé original. Nós somos aí do Sul, né? Eu sou do Sul, né? Então, a gente tinha uma tendência de comprar muito, o pessoal ia muito para Foz do Iguaçu, comprar coisas do Paraguai, certo? E o produto do Paraguai, o que é? Produto falsificado. Eu me lembro de uma Islavec, que nós fomos em Foz do Iguaçu, os pastores, foram tudo pro Brasil todo, né? Foi do pastor Silas Malafaia lá, né? Eu passei Eliel Lima, eu me lembro, foi lá, comprou um computador, quando viu não era um computador, tinha só a capa por fora, né? Mas o que é do produto falsificado? É que se der problema, tu não tem uma loja autorizada que te possa trazer uma garantia, certo? Essa é a diferença do produto falsificado e do produto original. Quando tu compra um produto original, certo? Tu tem uma loja autorizada. E essa loja normalmente funciona das 9 da manhã até o meio-dia, das 2 até as 6 da tarde. E sábado, das 8 da manhã, 8h30 até umas 11, meio-dia, certo? Então, essa é a ideia do produto original. A nossa fé é uma fé original. E também tem uma loja autorizada, uma pessoa autorizada. Só que essa não funciona das 8 da manhã ao meio-dia, nem das 2 às 6 da tarde, não só sábado de manhã. Essa funciona 24 horas por dia. Se chama Espírito Santo de Deus. Quando a tua fé te dá algum probleminha, o Espírito Santo, lá em Romanos, ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Então compreenda algo em Deus, compreenda algo em Deus. Deus, ele te deu uma fé original e existe uma trilha que ele já preparou para você andar. Já preparou para você andar. Eu acho que eu já falei demais, né, gente? Tem mais alguns minutos. Bispo, tá tão poderosa, já anotei tanta coisa aqui, pode concluir, pode ficar à vontade, eu vou concluir, certo? Deus fala muito comigo em sonhos, certo? Eu vou concluir com um sonho que eu tive. Esse sonho eu tive há uns 6, 7 anos atrás. E nesse sonho, eu estava... E aí, por isso que esse texto de autor e consumador da trilha, né?
a trilha proposta, eu estava me preparando para uma grande corrida. E essa corrida era uma corrida de corredores do mundo todo. E eu era um dos corredores. Eu me lembro que a gente foi levado até um local, e desse local a gente foi bem coisa de filme mesmo, né? Foi levado de helicóptero para um determinado local, onde lá estariam competidores do mundo todo, aquela coisa toda, e eu tô lá, né? Havia milhares de pessoas. Só que tinha uma coisa, a gente não sabia o caminho a se percorrer. Haveria somente placas de indicação. E eu me lembro ali que tinham redes de TV do mundo todo, aquela coisa toda muito, muito holoforte, e de repente é tocada o alarme e todos começam a correr. Eu me lembro que eu vi um sinal, né? Um sinal que indicava para um lugar e todo mundo foi. A multidão foi, os corredores foram em direção àquele local. Só que quando isso aconteceu, se amontoou muita gente. E aí a ideia da placa da indicação, ela já se perdeu. Então eu comecei todos a seguir já aquela multidão de corredores. Só que quando eu me percebi, eu estava meio que num abismo, literalmente correndo do lado do abismo. Aí eu vi uma pessoa quase caindo, eu já puxando essa pessoa para cima, querendo ajudar. E de repente, quando eu vejo a cena já muda, que era uma corrida de vários dias, eu estou numa autoestrada e estava chovendo muito, e de repente eu vejo uma pessoa, um corredor, escorregando, e eu vejo ele quase indo para debaixo de um carro, e eu começo a segurar ele, e aquele desespero todo, e eu ajudando, e passa-se mais uma cena, eu estou num campo muito lindo, campo lindo, céu azul, e eu estou chegando na linha da chegada, na linha de chegada. E quando eu estou chegando na linha de chegada, há trailers, né, com antenas parabólicas, é TV do mundo todo, aquela coisa. E eu correndo, e na minha expectativa, eu sou o primeiro colocado, eu tinha que apertar numa buzina, certo? Eu aperto na buzina e de repente sai aqueles papel picado, como a final da Champions, entendeu? Aquele brilho todo e aquela coisa toda, aquela coisa muito linda. De repente ali tem espaços, né, tendas confortável, com ar-condicionado, e me chamam para uma tenda, e eu me achando o máximo, aquela coisa, uau, eu venci a corrida, e é coisa muito top, muito linda, aquela maravilha toda, e de repente alguém vem me entrevistar. Me entrevista, assim, como é que foi a corrida, aquela coisa toda, isso, aquilo. Isso foi muito bom, claro, eu me sobrepondo na entrevista, né? A gente teve alguns desafios, mas para mim foi muito importante chegar no final, aquela coisa toda. De repente, a repórter olha para mim e diz assim: e como é que é para você chegar em segundo lugar e chegar 3 dias antes do primeiro colocado? Eu achando que eu tinha chegado em primeiro, e aí eu dou aquele sorriso meio disfarçado. Não, foi interessante, né? Mas aqui na minha mente chegou a 3 dias antes do que eu, e eu estava curioso na entrevista para conhecer o primeiro colocado. Eu queria conhecer o primeiro colocado. A entrevista acaba e ela diz assim: é o seguinte, vai ter uma entrevista com você juntamente com o primeiro colocado. E aí eu estou naquela expectativa, ele vai entrar na tenda, e quando eu vejo, vem um senhorzinho dos seus 90 anos de idade, com uma muleta, não andando muito bem. E eu fico, como pode? Como pode isso? E aí eu vou conversar com ele. O que aconteceu? E eu assim, como é que
chegou 3 dias antes, ele disse, filho, eu só caminhei. Aí eu já cortei ele, disse, ó, esse é teu problema. Tu é novo. E Deus quer te ensinar muitas coisas. Tu é muito ansioso. E eu quero te dizer uma coisa. Aí ele disse, eu quero te dizer uma coisa, Sérgio. Tu esqueceu o seguinte, que essa corrida já teve milhares de corridas como essa. E vocês não perceberam, mas já vi uma trilha. Já vi uma trilha. Já havia uma trilha por onde muitos corredores já passaram. E tu, pelo momento, pela ambição, pelo pela tua ansiedade também, como os outros, vocês esqueceram que tinha já um caminho tranquilo para percorrer. Eu vim tranquilamente por esse caminho, nos meus passos, mas cheguei antes. Naquele dia eu entendi o seguinte, que a trilha já está pronta, que tudo está pronto, tudo já está feito. Ele já fez tudo por nós. Ele já fez tudo pelas nossas vidas. Ele já se entregou por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já fez tudo pelas nossas vidas. O que nós precisamos é só seguir essa trilha, olhando firmemente para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. É isso. Amém. Que coisa linda. Engoli um choro agora. Coisa maravilhosa, que sonho lindo. Que sonho lindo. Deus nos usa em sonhos também, é uma coisa assim, não tem como explicar, né? É algo sobrenatural, né? Que coisa gostosa te ouvir, bispo. Que palavra poderosa, maravilhosa. Encheu a nossa manhã de fé aqui, viu? Tocou o Deus nosso vai usar coração. muito vocês, tá? Vocês são muito especiais para Deus. Amém. Igor, Deus vai te usar tanto, Igor. Tanto, tanto, Amém. tanto. Eu me vejo muito em ti, certo? Eu era muito tímido, Igor. Muito. Isso que tu tá vendo aqui hoje é milagre de Deus, certo? E eu sei que tu tá destravando algumas coisas espiritualmente. Tu sempre fosse mais racional, né? Muito mais razão, o cara mais matemático, analítico. E Deus está te fazendo só uma coisa, é mergulhar no rio. Mergulha, mergulha. Ezequiel 47, quando fala do mergulhar ali, do andar no rio, né? Até os lombos, ele está dentro do rio, mas ele não vê nada, porque ele ainda tem controle, né? Ele consegue voltar. Mas quando ele deixou ser levado, ele viu tudo aquilo que ele não conseguia ver. Ele viu muitas árvores que davam muito fruto. E, Babi, tu é cheio de Deus, entendeu? Então, tu prega sobre fé, porque tu vive a cada dia fé. A cada dia tu é o Elias, tu é o Elias, tu é o Elias, tu é Elias, tu é Elias, tu é profeta, tu é profeta. É, é, e Deus gosta do teu jeito. Teimosa às vezes como Elias, briga com Deus às vezes. Briga no modo de dizer, né? Mas Deus, por que isso? Mas tu é Elias, tu é escolhida. E Deus é com vocês, Deus é com a vida de vocês. Há um novo tempo que Deus preparou, certo? Então, como eu falei do Salmo 40, o homem que estava oprimido no lamaçal, de repente Deus coloca um novo cântico na boca dele. Olha que loucura! 2 minutos atrás ele está no lamaçal. Aí, de repente, Deus firma os passos dele. E para terminar,
O poço era dentro do palácio. O lamaçal era lá dentro do quarto. Ele estava no palácio. Mas, de repente, Deus faz do palácio novamente um lugar de rocha, finou os passos, colocou um novo cântico. E, de repente, as pessoas começam a ouvir, começam a confiar. De uma pessoa totalmente desesperada, agora as pessoas estão confiantes. E, ao mesmo tempo, o Salmo 40 é um salmo messiânico. Ele profetiza o homem que, no início do salmo, está destruído. No meio do salmo, ele está profetizando. É isso que o nosso Deus, ele faz. É isso. Uau! Uau, bispo, meu Deus do céu. Tô aqui derramada. É verdade. Tá difícil até de falar. Impactada, que graça de Deus, que Também unção, que sinto muito Deus presença. aqui. Verdade. Muito Deus, muito Deus. E foi um presente, assim, eu creio que para todos que estão aqui na live, mas em especial para nós, né, amor? A gente foi um bálsamo, assim, de Deus na nossa vida. Que live, que live. Eu queria, assim, abusar um pouquinho do Senhor, pedir para que o Senhor orasse por nós, por cada um que está aqui nessa live, para que Amém. a nossa fé realmente seja sacudida nessa manhã. Amém. 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 Deus, nessa oração me faz lembrar daquilo que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo está passando por algumas dificuldades, Deus. Timóteo tinha muitas doenças no seu corpo. Eu imagino ele orando pelas pessoas, as pessoas sendo curadas, e de repente ele, com as dores constantes. Paulo diz assim: eu quero te lembrar, Timóteo, da fé não fingida que há em ti, que habitou em tua avó Lloyd. E Lloyd significa agradável, vontade de Deus. E tua mãe Eunice, que significa boa vitória. Eu quero te lembrar, Timóteo, que tu vive a vontade de Deus, que tu já tivesse tantas boas vitórias na tua vida. E eu quero falar para cada Timóteo que está nessa live. Eu quero orar para cada Timóteo. E Timóteo significa aquele que honra. E eu sei que muitas pessoas que estão nessa live, elas sentem, parece que elas não estão te honrando mais. Mas eu sei, meu Deus, que tu desse para elas uma fé não fingida, uma fé genuína, uma fé original. Por isso, em nome de Jesus, como Paulo, eu oro para que elas possam despertar o dom de Deus que há nelas. Porque Deus não deu para elas um espírito de medo, não deu para elas um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, Pai. Eu sei que sobre cada filho teu, Senhor, o poder do teu Espírito está agindo. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu sei, Pai, que esse ano é ano de viver intensamente o teu favor. É ano, Senhor, como o Igor falou, Senhor, de invocar ao Senhor, de buscar a presença de Deus, e a gente vai encontrar, Senhor. É ano de clamar como Elias clamou, cheio de dificuldade, mas o céu parando de chover, o céu voltando a chover, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, cura na alma, cura no corpo, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu poder haja poderosamente
na vida da Andressa, Senhor. Ela está com essa dor no estômago, isso é só emocional, Senhor. E eu oro, Senhor, para que ela seja curada agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu poder venha sobre ela. Eu oro por cada filha tua, por cada filho teu, e eu declaro sobre ele, Senhor, a bênção do Senhor. A tua palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Louvado seja amém, glória a Deus. Deus, glória a Deus. Que live, meu bispo. Meu Amém. Deus, gente, que coisa linda. E vou guardar no meu coração essa frase. Muitas das frases que foram ditas, mas essa em especial. A trilha já está pronta. Tá pronto. Tá pronto. Eu vou deixar até como tema da live. A trilha já está pronta. A trilha já tá pronta. É isso aí. Uau. Pronto. Obrigada, obrigada que o Senhor continue te fortalecendo, Amém. te capacitando, te dando essa graça, derramando graça sobre graça Amém. na tua vida, que o Senhor continue transbordando para as nossas vidas esse Amém. poder de Deus, essa graça, esse favor, e que, Amém. meu Deus, onde tudo aquilo que levar o nome do Senhor, bispo, Amém. prospere, Amém. floresça, a Amém. 100 por 1, frutifique a 100 por 1, no nome de Recebo. Jesus. Obrigada por tudo, por tudo. Que presente foi a tua vida hoje aqui nas Amém. nossas vidas. Para mim Obrigada. também, antes eu só conhecia vocês de ouvir falar, agora meus olhos contemplam. Só falta pessoalmente, né? Tem que vir aqui. Vai acontecer. Vai acontecer. Vamos Ai, estelar ai. essa aliança aí pessoalmente. Conta com a gente. Tá A certo. gente está aqui para servir Amém. com o nosso improvável, mas também com a nossa. Não vou nem dizer com a nossa melhor parte, mas com todo o nosso ser, com todo o nosso amor, Amém. com tudo que nós somos e temos, porque a gente tem uma aliança com Deus e com vocês. Amém. Então, contem com a gente, sempre, sempre, sempre. Obrigada por tudo mais uma vez. Obrigado. Deus levanta os improváveis. E graças a Deus por isso. Emocionado, eu não consigo mais falar, não, bispo. Eu fico emocionado em Deus. Terminando Me dentro dos trava. Eu vou improváveis. trabalhar, entro no carro, assim, vou chorando. Vai chorando até a clínica. Terminando dentro dos improváveis. A mulher na Bíblia, que achava que não tinha azeite, que só tinha um pouquinho de azeite, ela é conhecida na Bíblia como a mulher da viúva do azeite. Uau! Então, toda a área da tua vida que você acha que não tem, em Deus você vai ser conhecido como aquele que vai ter muito. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ela Obrigada. achava que não tinha azeite, certo? Ela era improvável. Mas se tu abrir lá na Bíblia, vai estar lá assim o título: A Viúva do Azeite. Do azeite. E sabe, bispo, que Deus ministrou meu coração uma vez? Por que Deus gosta de levantar os improváveis? É porque quando a coisa acontece, a glória não é nossa, é dele. Isso aí, é dele. Então, por que ele É se dele. agrada? Por que ele tem prazer nos improváveis? Porque não vem de nós, as pessoas sabem que não vem de nós mesmo, é tudo por ele, para ele, através dele. E, meu Deus, graças a Deus que a gente faz parte desse time, porque não é nada sobre nós mesmo. É tudo sobre ele, né? Gente, lindo. Igor, Beijo. beijo no teu coração. Te amo Beijo. muito. Também, cara. Ele tá aqui te desatando. É nóis. Deus abençoe, tá? Obrigada, bispo. Bom dia. Obrigada por tudo. Amém. Tchau, vamos. Tchau. Beijo. Tchau. Ah, gente, que live. Que presente. Vai começar o teu dia diferente, não vai, amor? Tem bastante trabalho hoje. Acho que eu vou ter trabalho para parar de chorar. E começar a trabalhar. Gente. Não percam as oportunidades que o Senhor está derramando sobre nós aqui no Papo de Fé. Quinta-feira tem mais.
Venha receber do favor de Deus. Vamos declarar que é o ano 2024, é o ano da graça sobre a nossa vida, é o ano do favor de Deus sobre a nossa vida. E olha, não olha para as circunstâncias, não. Tá dando tudo certo. Sabe por que vai tudo bem? Sabe por que tá dando tudo certo? Porque Deus está no controle. Porque Deus está no comando. E não é sobre circunstâncias, é sobre fé. É sobre avançar apesar de. Então siga em frente. Deus é contigo, meu amor, Deus é com a gente. Quer falar alguma coisa? E a gente encerra a nossa live aqui, gente, transbordando de Deus, declarando sobre a tua vida um dia de bênção, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Até a próxima, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Respondendo aí as perguntas, a live vai ficar salva. Já vi vários dos nossos pastores maravilhosos aqui na live. Que honra ter vocês aqui. E prepara, viu, que todos vocês vão passar aqui pelo Papo de Fé, que a gente não vai perder essa porção que Deus tem derramado sobre vocês, não, viu? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Vamos com tudo. Beijo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.